Olá a todos, Deus abençoe vocês, espero que estejam bem. Gostaria de trazer um tema talvez um pouco polêmico aqui hoje. Funk gospel é um problema? Não somente o funk, existem outros gêneros musicais muito próximos do funk, né? Que tem uma má imagem nos dias de hoje, que também ganharam suas versões gospel, mas eu gostaria de falar principalmente do funk, porque falando de gênero musical com péssima imagem é o funk. Mas vamos lá. Primeiro, sim, o funk tem uma má imagem, não somente entre cristãos, mas também entre não cristãos considerados mais conservadores. Mas para nós, cristãos, tirando a questão do gosto pessoal, objetivamente confrontando com a fé, qual o problema do funk? A letra. O problema não está nas batidas, na melodia, no ritmo, o problema não está aí. O problema está nas letras. Que mesmo naqueles funks que não falam de crime de mulheres, são aqueles funks de ostentação, eles são abominação para nós. Porque a ostentação é abominação. Então o funk tem uma má imagem diante de nós. E eu creio que ele tem uma má imagem porque ele de fato é ruim. Por ter uma letra que exaustivamente carrega coisas ruins. É justificável. É uma má imagem justificada na prática. Agora, num primeiro momento a gente analisa se o problema está na letra, se você faz um funk com uma letra boa que agrada a Deus, então você resolveu o problema. Sim, numa primeira análise sim, mas não é tão simples assim. Porque se tem uma má imagem o funk, e uma má imagem muito bem consolidada, vamos querer correr o risco de alguém acabar associando uma coisa ruim à coisa de Deus? Aí eu trago a questão suscitada por Paulo do escandalizar o irmão. Nós não deixamos de fazer somente aquilo que é pecado. Tem coisas que nós podemos fazer e nós sabemos que não nos afeta, porém nós não fazemos porque refletimos. Isso é amor. Isso é o amor ao próximo. Não é somente pensar, não, eu sei, eu faço. Não. Eu sei que uma pessoa pode se escandalizar. Eu sei, eu posso gostar do gênero, mas eu sei que uma pessoa pode se escandalizar. Eu sei que eu posso levar alguém a pensar algo ruim. Por exemplo, vamos supor que um russo viajou aqui para o Brasil. Não conhece Umbanda, não conhece Candomblé, não conhece nada disso. E ele lá viajando na Bahia, viajando no Rio de Janeiro, né? Alguém dá uma correira, uma, não sei nem o nome, né, de macumba, aquelas, tipo um colar, né? Não é coleira, né? Correia, alguma coisa assim, né? Uma correia de macumba para ele. Ele não sabe o que é aquilo. Ele está sendo afetado, ele é cristão e tal, tem fé em Jesus, tem a guarda de Cristo, do Espírito Santo. Ele está sendo afetado por essa correia de macumba? Não. Ele nem sabe o que é aquilo. Agora, vamos supor que tem um intérprete russo lá que chega de última hora, não, isso aqui é de macumba e tal, 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 tal. Ele deve continuar usando, sabendo que naquele país tem uma conotação totalmente maligna? Não, aí não. Porque ele deve refletir, poxa, eu estou no ambiente aqui desse país. Tem cristãos nesse país que sabem que isso aqui é algo ruim, vinculado totalmente, exclusivamente a um contexto de uma fé contrária à fé verdadeira que é a fé cristã. Então aí, não quero mais usar. Ainda que ele saiba que aquilo ali não afeta ele. Que ele poderia usar aquilo no país dele que não ia fazer diferença. Mas ali iria escandalizar o irmão. Eu queria ler aqui 1 Coríntios 8. Todo. Aqui. Agora, acerca dos alimentos oferecidos aos ídolos. Sabemos que, como vocês dizem, todos nós temos conhecimento.
Sim, é verdade, mas o conhecimento enche a pessoa de orgulho, ao passo que o amor edifica. A pessoa que pensa conhecer algo desconhece a forma que deve conhecer. Entretanto, se alguém ama a Deus, Deus o reconhece. Por isso, no que tange ao comer alimentos oferecidos a ídolos, sabemos, como vocês dizem, que o ídolo não tem existência real no mundo e é apenas um Deus. Ainda que existam os chamados deuses na terra, e de fato há deuses e senhores em abundância. Contudo, para nós há um só Deus, o Pai de quem procedem todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus, o Messias, por meio de quem foram criadas todas as coisas e de quem recebemos o ser. Mas nem todos têm esse conhecimento. Além do mais, algumas pessoas ainda estão tão acostumadas com os ídolos que, quando ingerem alimentos que lhes foram sacrificados, pensam ser afetadas por eles. E sua consciência, por ser fraca, é profanada. Contudo, os alimentos não melhoram o nosso relacionamento com Deus. Não nos tornaremos mais pobres se nos abstivermos deles, nem mais ricos se os ingerirmos. Entretanto, cuidem para que sua habilidade para lidar com a situação não se transforme em pedra de tropeço para os fracos. Vocês possuem esse conhecimento, mas suponham que alguém de consciência fraca os veja sentados e ingerindo alimentos na refeição no templo de um ídolo. Não será ele edificado de forma equivocada ao ser induzido a ingerir alimentos sacrificados a ídolos? Desse modo, por causa do seu conhecimento, a pessoa mais fraca é destruída, esse irmão por quem o Messias morreu. E assim, ao pecar contra os irmãos por ferir-lhes a consciência fraca, vocês pecam contra o Messias. Em resumo, se o alimento for uma armadilha para meu irmão, nunca mais comerei carne, de outro modo farei meu irmão pecar. Vemos um tema central aqui: escandalizar o irmão. O problema disso. Paulo cita um exemplo, mas podemos escandalizar os irmãos de várias formas. Ferindo-lhes a consciência fraca, levando eles ao pecado. Esse aqui é um exemplo muito claro. Uma época em que a idolatria era muito evidente e explícita. Hoje em dia é muito evidente, digamos assim, de uma forma ignorada. Porque na época existiam, as pessoas tratavam esses demônios como deuses. As pessoas assumiam isso, isso era muito explícito. Hoje em dia é implícito. É idolatria ao cantor, é idolatria a um político, é idolatria a uma pessoa. Não é tão explícito esse culto. E num local cercado disso, imagina uma pessoa com não tanta maturidade na fé. Ela vê um irmão dentro de um templo de um ídolo, comendo carne. O que ela vai pensar? Ah, não, se ele pode, eu vou comer no templo dos ídolos, vou frequentar e vou fazer até outras coisas, porque não me afeta. Imagina, essa pessoa daqui a pouco estaria sacrificando até os ídolos. Porque se o irmão mais velho na fé faz, então eu também posso. Então temos que tomar muito cuidado. E vejam, mesmo que essa pessoa aqui é colocada como consciência, como tendo a consciência fraca, ela não é colocada como não sendo cristã. Na verdade, ela é colocada como irmã. E o erro aqui não é apontado a essa pessoa. Ainda que ela é chamada dessa forma. O erro aqui está, nessa situação, apontado àquele que escandaliza essa pessoa de consciência fraca. Igual temos pessoas novas na fé. Igual temos pessoas não tão maduras em certos aspectos da fé. E pessoas, às vezes, não são pessoas novas na fé, de 1 mês de fé, de 2 meses, 3 meses. Não, às vezes são pessoas de anos, mais de uma década na fé, possivelmente. Só que tem um tema que a pessoa ainda tem uma deficiência. Ela se escandaliza com aquilo. Por isso que eu não acho que tempo de fé é o único critério que a gente deve usar. Às vezes uma pessoa com menos tempo de fé, ela já lida de uma forma mais madura com um certo tema. E aí entra tratar o outro como gostaria de ser tratado. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso eu sei. Vamos supor que eu gostasse de funk. Vamos supor que eu gosto de funk.
Eu gosto de funk, eu quero fazer uma obra aqui, quero fazer um louvor. Mas eu reflito, poxa, o Brasil tem tanto funk ruim, tem tantas pessoas que quando caíram foram para coisas erradas e tal, vieram de festas com funk que faziam coisas erradas. Será que eu quero mesmo fazer isso? Será que isso não vai escandalizar a pessoa? Será que isso não vai fazer ela pensar coisas erradas? Será que isso não vai escandalizar a fé dela? Acho melhor não fazer. Claro, eu estou dando aqui a minha visão sobre esse tema. Nós também temos que pensar, tá? A pessoa tem uma consciência fraca em relação ao tema, então nós também podemos ensiná-la para que ela possa entender o que hoje a gente entende, para que ela também possa passar a entender. Mas também a gente tem que entender que ela hoje é nova na fé, mas eu posso ensinar ela daqui a um ano e ter outra pessoa nova na fé que também não vai entender o que hoje ela não entende. Então tem temas que temos de lidar de forma muito cuidadosa. Até para eu fazer esse vídeo. Novamente, eu não acho que o problema está na melodia, não acho que o problema está na batida, no ritmo. O problema está na letra. Por si só, você produzir um funk, com estilo de funk, melodia de funk, porém com uma letra que de fato exalte a Deus, não vejo problema, não vejo isso como algo pecaminoso. Mas isso pode ferir a consciência daqueles que são irmãos em Cristo, devem ser tratados como irmãos em Cristo, mas ainda estão numa caminhada. Se nós estamos mais avançados neste ponto da caminhada, devemos respeitá-lo. Porque às vezes esse mesmo está mais avançado em outro ponto que nós não estamos. Isso é tratar. A comunhão em Cristo, o corpo de Cristo, assim como o nosso corpo é composto de vários membros. O rim não pode funcionar da forma que quiser, nem pode querer sangue só para ele. Porque até se ele tivesse esse poder de ficar com sangue só para ele ia morrer, porque ele precisa do coração para bombear mais sangue oxigenado para ele. Se o coração quisesse sangue só para ele não teria o oxigênio suficiente para funcionar e nem teria um sangue filtrado que passou pelo rim para funcionar de forma eficiente. Mas o corpo é unido de várias partes, principalmente da cabeça, que controla todo o resto. Se eu levanto minha mão aqui, se eu abaixo, se eu levanto de novo, é a minha cabeça que está controlando isso. Sem cabeça não há corpo. Sem cabeça seria um corpo morto. E a cabeça do corpo de Cristo é o Messias. Ainda que sejamos pequenos membros, pela graça de Deus podemos integrar esse corpo espiritual e místico de Cristo. E mesmo que sejamos pequenos, por sermos pequenos, devemos respeitar aqueles que às vezes são um pouco menores que nós. Assim como aqueles que tiveram mais proeminência que nós, nos respeitam. Então vamos refletir isso. Claro, podem haver contrapontos sobre o que eu estou falando aqui, e isso é natural. Essa é a edificação comum. Às vezes eu posso ter me equivocado em algum ponto aqui. Mas eu creio que esse seja um aconselhamento que segue aquilo que eu acredito. Também tem aquilo, como eu já citei, da gente pensar. Temos de ensinar para que a pessoa não permaneça com a consciência fraca. A gente sabe, vamos supor que estivéssemos lá na época, a gente sabe, eu vou escandalizar a pessoa se eu comer uma refeição de um ídolo, né, no lugar de um ídolo. Então eu não vou fazer isso. Mas eu também vou ensinar ela que não temos uma fé, um Deus que é o único verdadeiro e que esses não nos afetam dessa forma. E na prática, temos muitas pessoas que são escandalizadas, que podem achar inclusive, que até o ritmo da música as afeta. E na prática isso é verdade. Até pessoas, como eu já disse, muitas vezes de muito tempo de fé. Temos de respeitar a visão dessas pessoas, não que esteja correta, mas isso parte de um momento na fé da pessoa. Pessoas que acham de fato. Eu já ouvi, inclusive,
Até não parecia um programa de TV, a pessoa falando que, inclusive, mesmo que falar Jesus na música, não, mas já tem meio que um batuque que aí invoca demônio, é uma coisa totalmente descabida. Eu acho que sim, né? Eu já conversei com uma pessoa nova na fé, possivelmente mais do que eu, que ela foi completamente escandalizada porque ela foi numa igreja, inclusive minha amiga, não quero expor o nome aqui, mas ela foi numa igreja e ela viu batuque igual no centro de macumba. E ela foi uma pessoa que, pela graça de Deus, foi recuperada da macumba. Mas ela, recém-recuperada da macumba, e na igreja, e o que ela vê é batuque igual de macumba, com ritmo igual de macumba, ela foi escandalizada. Temos de ter atenção às pequenas coisas. Assim como para tratarmos os outros como gostariam de ser tratados, devemos olhar as pequenas coisas. Porque se a gente não parar para olhar, poxa, como que eu gostaria de ser tratado? Se eu tivesse nesse lugar, como é que eu gostaria de ser tratado? E esse outro que se trata igual gostaria de ser tratado, às vezes é uma pessoa com uma consciência mais fraca. Às vezes é uma consciência, às vezes é uma pessoa com uma consciência maior. Mas todas essas temos que tratar assim como gostaríamos de ser tratados. Eu acho que é isso. Eu acho que eu falei o suficiente dentro do que eu gostaria de falar. Críticas construtivas são bem-vindas, comentários, adições, correções e tudo que Deus permitir. Um grande abraço para vocês.